Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Diário de Estudos. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o que rolou na semana passada, né? Eu tive um casamento de um primo para qual eu viajei com a minha família. Logo depois eu parei em Campinas, gravei um vídeo para vocês que deve sair em breve. Aí, voltando à rotina, tive que me readaptar, reacostumar a fazer as coisas, reajustar o sono. E teve um feriado no meio que também ajudou a dar uma bagunçada. Nesse meio tempo também acabou que rolou bastante coisa assim com a família, então tipo de sair, né, ter uma festa aqui, um aniversário, ou só ficar junto. E também teve um show de stand-up no domingo que eu fui do Thiago Ventura com um amigo, então foi bem movimentado essa semana. E em contrapartida foi um pouco difícil de voltar à rotina, voltar a estudar e esse tipo de coisa. E além disso vai ter um breve papo aí sobre umas coisas que eu li de inteligência artificial essa semana que, sei lá, acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Bora lá. E para quem não conhece esse formato do Diário de um Vestibulando, é um vídeo em que eu venho aqui falar com vocês um pouco sobre como foi a minha última semana, sobre as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, as dificuldades que eu tive, os aprendizados, as coisas que eu fiz, alguma maneira nova em que eu estou testando para estudar ou fazer alguma coisa, e as dificuldades que eu tenho tido no geral, para você que está aí talvez numa situação parecida ou também está trabalhando, estudando, começando na vida, ou só quer uma companhia para seja lá o que você estiver fazendo, comendo um almoço, jantando ou lavando uma louça, limpando a casa, e a gente faz aqui companhia um para o outro e compartilha um pouco do que a gente aprendeu. Começando então nossas discussões, né? Como eu disse, essa semana eu tive uma viagem, né? O último diário de estudos ele não foi gravado tipicamente no domingo, como eu costumo gravar. Eu gravei ele na sexta-feira, antes de sair para viagem do casamento do meu primo. E porque eu ia voltar só na segunda-feira, porque a gente ia para Bragança Paulista no casamento. E Bragança Paulista é pertinho de Campinas, eu aproveitei para parar em Campinas e ficar um dia lá, vendo alguns amigos, e aproveitei para dar uma passadinha na Unicamp também, revisitar. E eu queria comprar umas camisetas da Unicamp, vocês já viram algumas vezes nos vídeos dos canais, porque eu tenho uma que é mais velha e eu gosto delas, elas são boas para se usar no dia a dia. E eu queria também visitar, ver lá, e eu aproveitei para gravar um vídeo bem legal, que vai sair no canal em breve. Ficou um vídeo bem grande, então vai dar um trabalho para editar, então ele não deve sair tão rapidamente, mas vai sair. E ficou bem legal, a gente mostra toda a Unicamp, as entradas, a biblioteca, o IB, o Instituto de Química, o Instituto de Física, o Instituto de Matemática, Estatística e Ciências da Computação, alguns outros institutos brevemente, e a gente dá uma volta ali pela parte da Faculdade de Ciências Médicas, e eu não lembro se eu consegui mostrar o Hospital das Clínicas, porque ele é um pouco mais para cima, foi difícil de ir, e é muito grande lá. Eu suei pra caramba gravando esse vídeo, foi sofrido porque eu comecei a gravar umas 10 e fui terminado de gravar ali meio-dia quando eu já tava para ir embora de Campinas, e eu suo muito e tava calor, então foi trash, mas enfim. E aí eu voltei na segunda-feira de carona, e eu saí de Campinas umas 2 horas, e voltei para Rio Preto, e cheguei aqui tipo 6 e pouco, 6h30, 6h40, e então, tipo, segunda-feira foi um dia que ficou por isso, né? E foi difícil de voltar à rotina, especialmente que essa semana, além de já ter saído muito da rotina no sentido de horários, sono e alimentação, eu tenho essas coisas relativamente bem regradas, assim, então eu costumo dormir sempre numa mesma faixa de horários, acordar no mesmo horário, e eu controlo minha alimentação, eu peso minhas comidas, e nesse período em que eu estava lá eu não fiz nada disso, tipo, conscientemente, também bebi, não exageradamente, mas bebi bem mais do que eu costumo beber, e tudo isso contribuiu para sair completamente da rotina, e demora para você conseguir voltar, né? Porque a rotina, uma das coisas boas que ela tem pra gente é que ela tem essa inércia, então quando você começa e tá fazendo as coisas, você tem essa tendência de continuar, porque é mais fácil, você tá acostumado e o seu corpo tá naquele ritmo já, né? E da mesma maneira, quando você sai, você tem a inércia de continuar fora dela. E aí você tem que vencer essa inércia. E foi tão difícil que, só para vocês verem, esse daqui é o planner da semana anterior e esse é o da semana que passou agora.
e eu nem preenchi ele, de tão bagunçado e caótico, difícil que foi. Eu só anotei, tipo, aqui, a volta, né? Aí o dia do feriado, o stand-up que eu tinha aqui e quantas horas de estudos que eu tive em cada dia. Mas eu não consegui ir anotando aqui, porque eu perdi esse hábito e tal. Hoje eu vou voltar a fazer ele. E essa é outra coisa que eu tenho pra falar. Essa segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, eu gravei ele ontem, logo quando eu tinha voltado do aniversário da minha tia que eu tinha ido, e antes de eu ir pro stand-up do Thiago Ventura. E eu achei que ficou um vídeo meio ruim, e eu quis regravar ele, agora é segunda de manhã, então eu vou já cortar e juntar todo esse vídeo pra subir no ar, pra postar, pra vocês verem ele na hora do almoço. Então, eu quis regravar porque eu achei que não tinha ficado bom o suficiente, eu tava um pouco, num momento meio cansado, assim, sabe? Tipo, aquele horário 5h30, 6 horas, que às vezes dá um baque, assim, especialmente como eu tinha ficado fora de casa. E também com pressa porque eu tinha que me arrumar e jantar antes de ir pro show. E aí eu falei, eu vou regravar porque eu acho que não ficou tão legal. Mas eu anotei algumas coisas pra gente ir conversando no vídeo aqui. Ao longo da semana foi acontecendo, eu fui pegando algumas coisas que seria legal da gente falar aqui, certo? Mas foi isso, foi meio difícil de voltar à rotina. O feriado no meio da semana não contribuiu muito e acontece, é assim mesmo quando a gente sai. Eu lembro que uma vez conversando com o meu antigo psicólogo, eu reclamei de quando eu ia às vezes em uma festa ou algo do tipo que desorganizava muitas coisas, era muito difícil de voltar, às vezes eu demorava mais de 2 semanas para voltar ao normal. Aí eu falei, eu acho que tem alguma coisa errada, assim, não sei por que eu sou assim. Aí ele falou, talvez é assim mesmo, né? Você esteja achando que deveria ser de um jeito que não é. A realidade é essa. Então, tem esse custo, né, para você sair da rotina, e aí é por isso que talvez eu seja uma pessoa que não gosta tanto de sair da rotina, quem convive mais próximo comigo saiba, por esse alto custo de você sair da rotina, que é a dificuldade de você voltar para ela. Então, isso é algo bem ruim, assim, então por isso que eu costumo ser meio chato. Óbvio que tem o seu lado bom, de vez em quando você pode sair, e tem essas coisas positivas também, mas é bom você não perder isso de vista, especialmente para pessoas que estão sempre saindo de rotina, né? Então talvez você não tenha muita rotina assim. E tem casos e casos, né? Uma coisa é tipo você ir dormir 1 hora mais tarde do que você costuma num dia que você saiu com uns amigos para jantar, comer um lanche. E outra coisa é fazer igual eu fiz, que foi tipo 3 dias assim, bem bagunçados, né? Dormindo em lugares estranhos, horários que eu não estava acostumado, comendo totalmente meio desorganizado, enfim. Mas a gente voltou para cá, aí eu estudei, e essa foi uma outra característica dessa semana, é que a minha vida social, assim, vamos dizer, foi muito mais movimentada do que ela costuma ser. Essa é uma outra coisa que acontece, às vezes eu fico até meio frustrado, em que as coisas não são muito divididas bonitinhas. Então, tipo, toda semana eu tenho meu tempo de estudo certinho e tenho uma parte de vida social, assim, equilibrada. Não, geralmente é tipo assim, eu tenho momentos muito movimentados de vida social e que, querendo ou não, você acaba estudando e trabalhando menos por uma questão de tempo e de quebrar mais a rotina, né? Quando você está interagindo com outras pessoas, é menos controlada. Então é normal que você acabe fugindo mais daquilo que você esperava ou daquilo que você costuma fazer sempre. E em contrapartida, períodos em que eu estudo e trabalho muito e, tipo, só isso. A vida social, o lazer que eu tenho é ver um filminho sexta, sábado à noite, dar uma volta com o meu cachorro e é isso, né? Jantar com a minha família. E não que isso seja algo ruim, na verdade, eu acho isso bem gostoso também, mas só para dizer que tem uma diferença grande e às vezes eu sinto um pouco essa falta. Quando eu tô muito movimentado na vida social, eu queria estar um pouco mais para poder estar conseguindo estudar mais, trabalhar mais, e vice-versa. Quando eu tô nesse período em que eu tô estudando, trabalhando mais, eu sinto às vezes, queria dar uma saída hoje, conversar com alguém, ou ficar com meus amigos, alguma coisa assim, né? Mas acontece, a vida é assim, a gente não pode reclamar demais, acho que a gente tem que saber mais aproveitar e surfar os momentos, né? Isso às vezes não é algo que eu consigo fazer tão bem, mas dessa vez eu acho que eu fiz isso muito bem. E eu tive essa consciência de, agora tá movimentado, tá tendo mais coisa, vamos fazer, que provavelmente já já vai ter um período de calmaria, e aí eu volto e foco bastante nessas coisas de trabalho, estudo e tudo mais, certo?
E falando sobre trabalho especificamente, uma outra coisa que tem acontecido nos últimos tempos, assim, não é só dessa última semana, eu já tinha percebido isso um pouco antes, é que eu ando um pouco mais motivado ou com vontade de querer trabalhar um pouco mais, então produzir mais vídeos, produzir conteúdo e também produzir alguns produtos que eu quero trazer para cá, algumas coisas que eu quero trabalhar, e estudar marketing também, e melhorar a qualidade dos vídeos, tentar trazer novos formatos e gravar outras coisas, né? Tem alguns vídeos que eu tô já para gravar aí que eu acabei atrasando e eu não queria ter feito, né? Então o que eu preciso é fazê-los logo para acabar com essa tarefa. E do outro lado eu tinha ficado essa última semana e até um pouco na passada um pouco menos motivado a estudar. E acho que tem bastante relação uma coisa com a outra, porque eu estava sentindo talvez uma falta de concretude no estudo e uma necessidade de fazer essas outras coisas para conseguir dar um pouco mais de tração e aproveitar que o canal está ganhando um corpo e tendo mais movimento e crescendo, e aproveitar esse momento, né, e não ficar tão perdido nisso. Então, uma das coisas que eu vou mudar um pouco é que eu tava com um tempo de trabalho, assim, bem reduzido. Algo, assim, de um dia, talvez. E eu vou aumentar isso um pouco para conseguir trazer mais coisas. E é bom também porque eu tenho sentido um pouco falta de ter esse retorno financeiro também, que é uma coisa que eu busco. E é uma coisa que tem muita ligação com os meus princípios, de como que eu acho que é o certo, e a minha ética de vida, assim, e também a minha própria saúde mental. Eu acho que fazer isso faz bem, e você ter algo no qual você está se dedicando e construindo junto com os estudos, faz bem. Óbvio que é uma dificuldade, e óbvio que é difícil, especialmente para pessoas que não têm um privilégio de poder estar trabalhando com algo como eu tô, e às vezes estão presos a um trabalho que tem uma carga de horária fixa, envolve você ter que ir para um outro lugar, né, todo esse tipo de coisa. Mas, enfim, essa é uma outra coisa que rolou, e eu pretendo mudar, aumentando um pouco esse período em que eu esteja trabalhando e estudando sobre as coisas que eu faço aqui também. E dentro desse tópico, né, eu tinha comentado no outro vídeo que eu estava lendo um livro de marketing, e eu terminei de ler esse livro aqui da Vaca Roxa, do Seth Godin, e olha, foi um livro bom, assim, considerando dentro dos livros que tem nessa categoria, assim, de marketing, vamos dizer, ele é um livro que eu acho que se destaca. Eu costumo zoar, vai até acabar virando um meme nosso aqui, de que livros de marketing ou de desenvolvimento pessoal são livros que às vezes são um pouco rasos ou fáceis de ler, e de fato eles costumam ser mesmo, né? Mas isso não é um demérito, eu acho que é só uma característica deles. E eu acho que dentro dessa categoria esse livro consegue se destacar de trazer algumas ideias interessantes e maneiras de você abordar e pensar problemas, design de produto e estrutura de um negócio que são positivas. E ele também consegue trazer algumas coisas práticas, assim, né? E é um livro bem rápido de ler, se você tiver interesse, né? Ele é um livro só que é um pouco caro, né? Mas acontece isso com alguns livros de marketing, eu não lembro exatamente quanto que eu paguei. Ainda peguei uma promoção, mas não foi barato, assim. Considerando ainda mais que ele é um livro relativamente pequeno, né? Mas, enfim. E falando um pouco mais sobre livros, eu não lembro se eu tinha comentado sobre esses dois com você. Eu acho que eu... aqui eu não lembro, mas eu acho que eu falei. E se eu tiver falado já, me desculpe, porque isso é algo que começou a acontecer. Eu tinha algumas coisas que eu estava pensando em falar aqui. Aí fiquei, cara, será que eu falei aqui ou não? E, enfim, rolou esse problema de memória aí, das coisas se confundirem. Mas eu comecei a ler Marília de Dirceu de fato. Eu tinha, acho que comentado que eu tinha feito só o estudo de capa dele, né? Mas comecei a ler, ele me surpreendeu positivamente. É uma leitura que é agradável e não é tão difícil, né? Não é uma poesia como, por exemplo, uma poesia modernista, que é mais densa, difícil de ler, cheio de significados, assim. E ele é bem mais fluido, e é uma característica do arcadismo, né? De ser essa linguagem um pouco mais simples e com esses temas não tão difíceis de compreender, e esse negocinho bem mais clássico, assim, essa coisa bonitinha e fuga das cidades, você ter essa visão idealizada da natureza,
você valorizar a mediocridade, né, como tem aqui. Eu inclusive postei esses dias que eu vi um vídeo no YouTube cujo título era o valor da mediocridade ou a simplicidade, não sei o que lá, e era o paralelo entre esse vídeo e os valores do arcadismo, né, que é onde o período literário, a escola literária que o Livio Maria de Dirceu se encaixa, é bem interessante. E aí, esse daqui eu acho que eu não tinha comentado, mas eu comecei a estudar e eu comecei a ler bem no comecinho o livro Dois Irmãos, do Milton Ratum, e a história me cativou bastante, né, o panorama geral dela, e eu acho que eu vou gostar bastante. Achei legal que ele se inspira também bastante na história de Esaú e Jacó do Machado de Assis, então acho que essa vai ser uma leitura que eu vou gostar muito. E tirando Quincas Borba, talvez seja o livro das leituras obrigatórias da FUVEST que eu mais gosto de ler esse ano. E por fim, falando sobre leituras, tem uma leitura aqui um pouco diferente, que é que eu comecei a ler esse livro aqui da História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. Ele é um professor da USP, ele é publicado pela editora da USP. Eu comprei ele tem muito tempo já, numa feira do livro que teve lá na Unicamp, presencialmente mesmo, né? Na época em que eu ainda estudava lá, foi no meu primeiro ano. Eu paguei bem barato nesse livro, eu lembro que foi o motivo de eu ter comprado. Eu achei ele um tema interessante, eu conhecia já o Boris Fausto e estava num preço bom e eu quis aproveitar para comprar. E eu estou usando ele para parte do meu estudo em História do Brasil. Eu acho que isso é muito interessante porque você lê a história do Brasil de uma maneira escrita em prosa e não uma maneira didática, igual em livro didático ou igual numa aula que às vezes é só por bullet points, assim, o professor falando, é muito interessante. Eu acho que te dá uma compreensão muito maior e aprofundada e sólida sobre o que aconteceu, especialmente se você já tiver visto aquilo. Então você está revisando alguns conceitos, consolidando eles e adicionando informações e o contexto geral. Então eu acho que isso é muito bom. Fica uma recomendação para quem estudar desse jeito, para quem quiser estudar desse jeito. E eu acho que enriquece ainda assim a sua própria maneira de pensar por você estar lendo. Então aquilo ali é um contínuo, você tem toda uma construção de gramatical ali para você conseguir entender. Eu acho que isso enriquece a sua maneira de escrever e enriquece a sua maneira de pensar pelo fato de você estar lendo isso de um jeito bem concreto e escrito, né, não sendo de outras maneiras assim. Então está sendo muito bom e tem um lado muito positivo, que é algo bem pragmático, assim, é para quem gosta mais desse lado, que ele, como eu disse, é de um professor da USP, que é o Boris, se eu não me engano, né? Eu tenho quase certeza que ele é professor da USP, sim. E tô procurando aqui se ele é professor da USP mesmo, mas eu tenho quase certeza que é. Eu sei que eu li isso em algum lugar, não lembro se foi aqui ou quando eu joguei o nome dele no Google. Mas enfim, e ele é da editora da USP. E o que acontece? Muitas vezes os vestibulares se baseiam nesses livros que são livros, de certa maneira, como bibliografia básica para o estudo, por exemplo, de história do Brasil, desse caso, né? E às vezes eles trazem até mesmo trechos do livro para você interpretar o que quis dizer dali ou trazer alguma informação adicional, ou nas alternativas você vai ter coisas que são paráfrases do que já está escrito aqui. Então você já ter tido contato com isso é algo que vai te dar muita mais familiaridade e até mesmo uma certa vantagem na hora de responder essas questões, no meu ponto de vista. E, por exemplo, a USP vai, de certa maneira, privilegiar livros de professores dela e de outras faculdades renomadas que tem sobre esse tema, né? Mesma coisa da Unicamp, Unesp. Então, acho que vale a pena você pensar um pouco sobre isso. Além disso, eu anotei algumas outras coisas aleatórias para falar aqui e outras coisas que eu precisava falar e ainda não falei no vídeo. Na semana passada, na quinta-feira, na quarta-feira eu já tinha começado um pouco. Começou a voltar um pouco a sensação da dor de cabeça que eu tive, da enxaqueca, lá no ano passado, quando eu fiz um vídeo falando sobre a Unesp e depois a FUVEST, que eu tive que fazer ambos os vestibulares enquanto eu ainda estava no meio de uma crise de enxaqueca que tinha começado ali perto do domingo do segundo dia do Enem, do ano passado, de 2023. E eu tive que fazer, foi difícil de resolver, eu fui no ponto-socorro, depois em consultas com o neurologista, tomei um remédio, fiz um tratamento bem longo assim e tinha se resolvido.
E na semana passada, na quarta-feira, talvez até por essa quebra de rotina maluca que teve, eu senti que ela estava voltando, né? Eu percebo algumas coisas que ela não costuma vir de uma maneira muito rápida, assim, mas você percebe, especialmente no meu caso, que ela é tensional, assim, então eu vejo alguns sinais de que indica de que tá muito tenso a musculatura da região aqui e que tá meio propenso ou querendo começar a dar essa dor de cabeça, mas a boa notícia é que de lá para cá, né, de quarta, quinta-feira até hoje, segunda que eu tô gravando, eu tomei alguns remédios assim e eu acho que eu consegui entender o que tá rolando e consegui fazer um gerenciamento assim da dor de cabeça para ela não ficar pior e me atrapalhar, me deixar mal, né? Mas foi algo meio chato que rolou. Eu espero que ela não volte, porque a enxaqueca, né? Porque é algo muito chato, tá? Muito chato. Te atrapalha no dia, te atrapalha para estudar, para conseguir concentrar, é um porre. Então eu espero que isso não volte. Mas, né, vamos ver o que rola. E outra coisa que rolou foi que essa semana eu estudei um pouco sobre o movimento do tropicalismo, que ele é um movimento que rolou na música brasileira. E eu já tinha ouvido falar dele, conhecia brevemente. Um ou outro professor tinha mencionado, mas eu nunca tinha estudado muito, né? E aí, na aula de redação que teve na semana passada do Aníbal, ele mencionou brevemente na análise de uma das músicas, que é a Tropicália, né? Que é a música que inaugura esse movimento de fato. Acho que ela é a primeira música do disco, Tropicália, e umas palavras em francês que eu não vou nem me arriscar a falar aqui. E eu fui estudar em um movimento bem interessante, né? Eu nunca tinha estudado ele a fundo. E ele é um movimento muito interessante, assim, da revolução que ele teve. As músicas são muito boas, inclusive eu estava ouvindo aqui músicas desse período aí, e aí eu tava ouvindo elas lá embaixo na cozinha, e a minha sobrinha tava aqui, ela ouviu, começou a dançar, assim, foi super legal. E, enfim, eu comecei a estudar ele, assim, e é um movimento muito interessante, assim, muito particular, né? Logo antes a gente tinha visto no Brasil um protesto contra guitarras elétricas, né? E aí logo depois vem esse movimento que foi muito atacado por uma parte da esquerda tradicional, por ser um movimento bem revolucionário, que juntava as coisas, né? E tem inspirações também na Semana da Arte Moderna, que rolou no começo do século XX. E eu achei bem interessante o fato de que uma parte da esquerda atacou ele pelo fato dele não ser dentro da caixinha, como todos eles eram, né? Porque todo movimento de massa, assim, ele tem essa tendência de uniformização e padronização das coisas, né? Então, eles atacaram aquele que era diferente. E é muito curioso que você vê, eu acho, isso hoje em dia também, em movimentos tanto de direita quanto de esquerda, que tem por aí, e eles atacam muitas vezes as pessoas que pensam diferente e coisas do tipo, né? Então foi interessante ver um pouco mais sobre esse movimento. E tinha até um pouco mais de coisas que eu tinha pensado em falar nesse vídeo aqui, mas eu acho que vai ficar longo demais. Mas nos próximos vídeos a gente vai conversando, eu vou pondo esses tópicos por aqui. A última coisa que eu queria falar é sobre inteligência artificial. Esse é um tópico que eu tenho um certo interesse. Eu já trabalhei com isso, para quem não sabe. Na época que eu fiz iniciação científica, eu comecei a mexer um pouco com programação. E mais propriamente dito, na época em que eu trabalhei no CNPEM, a gente trabalhava com inteligência artificial ou aprendizado de máquina, né, que é o nome mais certo. Inteligência artificial é um nome polêmico, mas em que ele é bem mais comercial, assim, e bem mais do marketing, né. E eu trabalhei no CNPq na época com aprendizado de máquina, especialmente para imagens, e especialmente com Deep Learning, para fazer o processamento de imagens, para você conseguir trazer informações que você tinha na imagem, ou para conseguir melhorar informações que você tinha na imagem, coisas desse tipo. Um exemplo aqui, a gente trabalhou para conseguir contar células de imagens de microscópio, e às vezes essas imagens precisam ser melhoradas, você precisa fazer alguns artifícios para você conseguir extrair essas informações de um jeito que, se você só pegasse a imagem e aplicasse um filtro, por exemplo, de suavização, um Gaussian Blur, e depois um filtro de threshold, de
do valor de cada pixel, você perderia informação e você não conseguiria contar adequadamente quantas células tinham naquela imagem, né? Uma breve apresentação, assim. E eu tive uma oportunidade de trabalhar um pouco com isso e conhecer um pouco mais sobre como que é a prática, quais são as dificuldades, como que de fato funciona, e também entender como que é por trás, assim, né? Como que acontece o negócio de fato, além daquilo que a gente ouve a mídia falando, ou as pessoas tendo essa ideia, porque muito do que acontece, assim, é um misto de endeusamento com um misto de eu não sei o que eu tô falando, eu tô só repetindo o que eu li ou o que parece ser, né? Mas foi interessante, então eu tenho uma certa experiência prática com isso, o que me dá às vezes um olhar um pouco diferente para as coisas. Eu não acho que é tão milagroso quanto as pessoas acham que é ou dizem que é. Sei que tem muitas dificuldades e que é muito difícil você conseguir usar isso para algumas coisas e trabalhoso. Você até consegue fazer isso ser usado no dia a dia, mas dá trabalho. Só que óbvio que com poder computacional e muito dinheiro e poder humano também, você consegue criar aplicações que são incríveis de fato, né? E eu me fascino com várias coisas que eu vejo, desde geração de imagem, edição de vídeo, ou até mesmo imagens, inteligências generativas como o próprio ChatGPT, né? Enfim. E eu gosto bastante desse assunto, já li bastante sobre. Teve várias coisas no vestibulares que caiu ano passado, teve uma questão da Unicamp muito boa, que é aquela que traz a imagem gerada pelo... Eu não lembro qual das duas, se foi o Midjourney ou aquele outro, o Dolly, que gerou a imagem do Papa com aquele casacão assim, meio puff, sabe? E foi muito boa essa questão. E teve também a redação da FAMEMA, que ela trouxe sobre inteligência artificial, especialmente aplicada no contexto de medicina, né? Então é um tema que está bem em voga. E aí, essa semana, eu estou falando isso porque reacendeu um pouco esse debate, essa semana eu vi uma auto-entrevista do CEO, se eu não me engano, do LinkedIn, em que era ele conversando com uma inteligência artificial que tinha sido treinada com vídeos, textos e livros dele, e ela conversava com ele, e aí tem o texto gerado por ela, depois eles usaram esse texto e sintetizaram uma voz que era semelhante a dele e também um vídeo que era semelhante a ele. Então é como se fosse uma auto-entrevista. E ele é um grande entusiasta da inteligência artificial e ele disse uma coisa que foi o que mais me deixou pensando. E aí acho que é um ponto que eu queria trazer algumas informações aqui. Não tenho nenhuma autoridade no assunto e também não tenho a conclusão de nada, mas acho que é uma coisa interessante da gente se saber. E ele diz que as inteligências artificiais vão acabar nos dando mais tempo livre. E apesar de eu entender a lógica que ele seguiu pensando nisso, eu acho que até é possível. Uma coisa que eu acho que de fato vai acontecer é ela liberar braços humanos de atividades muito mecânicas e braçais, que são de fato as atividades que a inteligência artificial tem muito potencial de conseguir substituir, e vão ter problemas ligados a isso também, né, de pessoas que só fazem esse tipo de atividade, mas acho que no geral isso pode ser algo positivo, só que eu não tenho certeza se realmente vai acabar fazendo com que a gente trabalhe menos, né, porque desde a Revolução Industrial, ali 1800, 1900, a gente tem tido um ganho de produtividade, que produtividade é um termo econômico que basicamente está muito ligado à tecnologia e à educação da mão de obra, e relaciona ao que você é capaz de produzir, né, basicamente. E eu posso falar do merda, algum economista aí, ou algum economista formado em YouTube, me corrija aí nos comentários. Mas a produtividade aumentou muito em séculos aí, ou em 100 anos, mas a média de horas trabalhadas não caiu. Na verdade, ela teve um leve aumento. Se eu não me engano, ela foi de 40 ou 42 para 44. Então, mesmo as pessoas produzindo mais, com o mesmo tanto de trabalho, elas acabaram trabalhando mais e não menos, né? E nem necessariamente esse ganho de produtividade foi revertido totalmente para elas, assim. Então, não é uma coisa que eu não tenho tanta certeza se tem essa relação direta que ele diz de você ter uma inteligência artificial que vai diminuir o tipo de trabalho que você precisa fazer mecânico, braçal e automático e vai te liberar para fazer outras coisas. Talvez isso acabe sendo preenchido e você acabe trabalhando ao mesmo tanto, ou às vezes mais. E, enfim, o sistema tem um jeito de funcionar que nem sempre é esse jeito ideal, o que pareceria,
que tenderia a ser, né? Então pode ser que acabe só liberando mais tempo para você trabalhar em outras coisas, você trabalhe mais, aumente a sua produtividade, mas o número de horas trabalhadas não diminua, né? É um tema bem interessante e eu não tenho uma visão muito consolidada sobre ele nesse sentido, apesar de eu achar muito pouco provável de que vá ser desse jeito que ele falou, de que vá diminuir as horas que a gente acabe trabalhando no final, mas ela com certeza vai gerar uma revolução nesse campo assim do trabalho, talvez não tão cedo quanto as pessoas propagandeiem, e porque é algo que demora muito, né? Tecnologias novas costumam ter um boom, aí tem aquele pico e aí uma queda que depois as pessoas começam a se frustrar que não é aquele paraíso que prometem, e aí logo depois ela tem uma ascensão bem mais leve. A gente viu isso, por exemplo, com a bolha.com, painel solar, é tudo meio desse jeito. Tecnologias novas e que são muito promissoras, né? Inclusive o Warren Buffett, acabei de ler aqui, que ele teve uma posição semelhante também de que o comportamento de empresas e tecnologias ligadas à inteligência artificial vai ser meio desse jeito, assim. Então, acho que é um tópico bem interessante para a gente se pensar. E não sei, o que você acha sobre isso aí, né? Deixa um comentário falando se você acha que vai ser desse jeito ou daquele jeito, ou se eu só falei merda, fala aí o que você acha. E aproveitando que eu falei sobre comentários, queria agradecer aqui a participação que vocês têm tido nos comentários. Eu fico muito feliz com o feedback quando vocês respondem as coisas que eu pergunto, e particularmente fiquei muito feliz que várias pessoas responderam e que teve uma recepção muito boa sobre esse novo formato aqui no canal de Diário de um Vestibulando, e eu espero que vocês gostem, e eu queria agradecer, vou pôr aqui alguns comentários se eu conseguir, do pessoal que comentou falando que gostou dos vídeos, né? Agora a produção põe aqui os comentários, eu vou fazer um efeito sonoro para não me dar trabalho na edição, ó. Será que vai ter tanto comentário para pôr assim? Não sei. E também queria agradecer as pessoas que são do meu convívio próximo e assistem os vídeos e também vieram comentar comigo e estão sempre assistindo. Então, um abraço pro Caioba, que é meu amigo, que assistiu semana passada e veio falar que o formato tava muito da hora. Um abraço pro Cleinão, que assiste todos os meus vídeos, geralmente lavando louça. Então, espero que você tenha lavado a louça direito. Um abraço pro Portilho também, pro meu tio Fernando, que também assiste todos os vídeos. Para minha mãe, que assiste quase todos. Vamos ver se ela vai assistir esse daqui. Quero ver, é um teste. Ela tem que vir me falar sobre esse vídeo se ela tiver assistido. E, de maneira geral, a todo mundo que assiste e comenta. Eu fico muito feliz com a participação de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Tudo bem? É isso. Aquele abraço. Valeu. Falou!